Pessoal, bom dia ou boa tarde, né? Aqui mais uma vez é o professor Fred. Essa é uma aula baseada no material complementar do PET do segundo ano, referente à área de linguagens. Relembrando, linguagens refere-se ao conteúdo de língua portuguesa, língua inglesa e artes, e esse material em específico refere-se a material complementar de língua inglesa, tá ok? Essa aula de hoje, primeiro tem que dar uma justificativa para ela. Por quê? Ela é uma matéria que, teoricamente, é a base do inglês. Muita coisa na parte gramatical, grande parte, na verdade, para você trabalhar outras matérias futuras, você tem que entender um pouquinho sobre ela. E aí o que acontece? Muita gente reclama que o professor de inglês parece que praticamente só trabalha ela. Só que, ao mesmo tempo, não para pensar que, apesar de ser uma matéria do sexto ano, ela é cobrada até o terceiro ano do ensino médio, né? Ou seja, do sexto ano do ensino fundamental, ela vai ser cobrada até o terceiro ano do ensino médio. Então, toda vez que você for trabalhar determinada matéria de gramática, talvez você precise de um conhecimento prévio dela. O problema é o seguinte, vocês eu acho que entenderam que eu estou falando do famoso verbo to be, e o que acontece? Seja lá no segundo ano, você está dando uma matéria no terceiro ano, e você fala assim, ó, isso aqui lembra lá do verbo to be, vocês tinham que colocar a frase em tal ordem, em determinado lugar? Pois é, para você fazer essa matéria aqui, digamos, por exemplo, presente contínuo, ou futuro, né? Ou passado simples, você tem que usar algumas regrinhas do verbo to be, tá ok? Então, aí você termina de falar isso, o aluno vira para você, professor, mas eu nunca entendi nada do verbo to be, certo? E aí o que acontece? O que o professor faz? Ele faz o que eu vou fazer agora. Inclusive, me é recorrente isso. Ah, professor, quando que o senhor vai explicar o verbo to be? Né? Aí o professor começa a falar assim, nossa, professor, mas o senhor está falando isso de novo, né? E um pouco aí muda de sala, o aluno fala assim, professor, mas o senhor não quer revisar esse verbo to be para a gente, não? Então, o que acontece? O verbo to be é uma matéria essencial para a área de gramática, para quem está estudando a língua inglesa, tá ok? É chato, é repetitivo, mas ele é importante. Então, após essa justificativa, o que eu vou tentar fazer? Nós estamos no segundo ano do ensino médio, na área de linguagens, e eu vou tentar ser o mais breve possível nessa revisão, para a gente ganhar tempo e não perder tempo, tá certo? Então, vamos lá. Vamos para a primeira parte da aula. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, nessa revisão do verbo to be, a gente tem que começar com os pronomes pessoais. Esse quadrinho eu sempre trabalho. O que eu falo? Seja no inglês ou no português, a gente sabe que o sujeito tem que concordar em número e em pessoa com o verbo, certo? Ou seja, o que é número? Número é o singular ou então o plural, tá certo? E em pessoa, a gente vai ver que é a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa do discurso. E o que acontece? Normalmente os pronomes, como a própria palavra diz, ele está em prol do nome, ou seja, ele vai substituir um nome. Então, na maioria dos casos, o pronome vai substituir um nome e, sintaticamente, ele vai estar no sujeito da frase, tá certo? Então, como eu falei, o verbo concorda em número e em pessoa com o sujeito. Então, o pronome, ele tem que estar em número e em pessoa. Eu não posso falar
eles está, né? Eles é terceira pessoa do plural, o verbo tem que estar na terceira pessoa do plural. Então, é eles estão, tá ok? Então, a gente tem lá em número singular ou plural e a primeira pessoa, né? A primeira pessoa, a gente fala que é quem fala. A primeira pessoa do singular, I, sou eu. Vale lembrar o seguinte, tem coisas muito simples, muito banais, mas que o professor pede, por exemplo, para substituir a frase com o verbo to be apropriado. Aí está lá o pronome I. O que normalmente ele confunde e coloca um outro pronome, né? A gente vai ver qual que é o verbo to be na primeira pessoa do singular, já vou chegar lá. Mas qual que é o pronome pessoal na primeira pessoa do singular? O eu. E quando a gente fala que a primeira pessoa é quem fala, você tem que observar que sou eu e estou falando com você. Então, eu é a primeira pessoa do discurso, ou seja, quem fala. A primeira pessoa do plural é o I ou nós, né? Então, continua sendo quem fala eu e você, ou seja, nós estamos falando com eles, certo? Então, a primeira pessoa é quem fala. E existe a primeira pessoa do singular, o eu, que em inglês é I, e a primeira pessoa do plural, nós, que é we, ok? A segunda pessoa, normalmente a gente fala que é com quem se fala. No caso, eu, primeira pessoa, estou falando com você, que é a segunda pessoa, né? No inglês, you, a segunda pessoa do singular, é você, tá certo? É o you. Mas e como que é o plural? O plural também é you, vocês, tá certo? Como que eu vou saber se está no singular ou no plural? O contexto vai falar para mim, tá bom? Já vou explicar isso melhor com um exemplo, tá certo? Vamos continuar. Existe também a terceira pessoa. A terceira pessoa é de quem se fala. Eu, primeira pessoa, estou falando com você, que é a segunda pessoa, sobre ele, que é a terceira pessoa. Entendeu? Então, a gente tem primeira pessoa é quem fala, segunda pessoa é com quem se fala, e a terceira pessoa é de quem se fala. A terceira pessoa do singular, a gente tem no inglês 3 pronomes. No português é parecido os 2 primeiros. He é para ele, masculino, she é para ela, feminino. E o it é o que a gente chama no inglês de gênero neutro. Ou seja, pode ser ele ou ela. E ele vai se referir a animais ou objetos. Então, as outras coisas, né? O he é masculino, she é ela, feminino, porque está se referindo a nós, seres humanos. Tudo o que sobra é o gênero neutro, é o it, tá certo? No português, a gente fala a mesa, a cadeira, no feminino. São substantivos que referem-se a objetos inanimados ou então animais, mas eles não são seres humanos, tá certo? Objeto inanimado ainda tem isso. Pedra, em português, é feminino, mas pedra é um objeto inanimado, não tem vida. Por isso que no inglês a gente usa o pronome it, que é o que a gente chama de gênero neutro. Tá ok? E a terceira pessoa do plural, a gente tem uma palavra só, que é o they. Ali ficou errado, pessoal. Seria eles ou elas. Tá ok? Vocês observem aí que está errado lá. Vocês observem, é eles ou elas. Tá ok? Então, singular, ele, ela, plural, eles, elas. Singular, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, para animais, objetos. E they, eles ou elas, no plural. Aí, o they, ele vai se referir tanto para seres humanos, homens, no plural, mulheres, no plural,
animais ou objetos no plural. Então, enquanto no singular a gente tem 3 palavras, uma para cada gênero, no singular a gente tem no plural a gente tem uma palavra para os 3 gêneros. Como que eu vou saber ao que eu estou me referindo? Mais uma vez, o contexto vai me falar, ok? Vamos continuar. Aí, a gente tem lá, ó, a primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa é com quem se fala e a terceira pessoa é de quem se fala. Não precisa nem eu reforçar mais sobre isso, né? Agora ficou tranquilo. Vamos para a próxima. Então, eu anotei algumas observações que até eu já falei para vocês. A primeira observação é o it. Ele se refere a animais ou objetos. Então, vamos ver os exemplos. It is a dog. É um animal, dog. Traduzindo, ele é um cachorro, tá certo? Então, o it está se referindo a dog, cão, que é um animal, tá certo? E o outro, it is a car. Car é um objeto, carro. Ele é um carro, tudo bem? Então, reforçando aí, o it está se referindo a um animal ou um objeto. Nesse caso aí, ele significa ele, né? Ele é um cão, ele é um carro, tá certo? Nesse sentido. Você pode, às vezes, pegar a tradução do it como isto, tudo bem? Depende do contexto. Mas o que você tem que saber é que o it refere-se a animais ou objetos. Vamos para a segunda observação. A segunda observação é o que eu falei. O gênero, o they, ele refere-se a homens, mulheres, ou seja, seres humanos, animais ou objetos. Então, o primeiro exemplo. Aí eu passei o primeiro exemplo anterior, agora ele está no plural. They are dogs. Eles são cães. Estou me referindo a animais. Depois, they are cars. Eles são carros. Tá certo? Estou me referindo a objetos. Depois, they are actors. Eles são atores. Estou me referindo a homens. Tá certo? Seres humanos. E depois, they are actresses. São mulheres, né? No plural. Então, relembrando, a palavra they refere-se a seres humanos, animais ou objetos. Ok? Vamos para a próxima. Então, agora a gente vai falar do famoso verbo to be. Primeira coisa, o que significa o verbo to be? To be significa ser ou estar. Ah, professor, quer dizer que o to significa ser e o be significa estar? Não. A gente já viu, quem está no segundo ano do ensino médio já está cansado de saber, ou já viu pelo menos uma vez na vida, que a palavra to refere-se a quando o verbo está na forma infinitiva, tá certo? Eu brinco com o pessoal, eu falo que o to refere-se ao R no verbo no português quando ele está na forma infinitiva. Ou seja, ele não está conjugado. Ele não está nem no singular, nem no plural, nem na primeira pessoa, nem na segunda, nem na terceira. Ele não está classificado em nenhuma dessas formas, tá certo? Então, ele está no infinitivo. No inglês, quando você vai falar um verbo que está na forma infinitiva, você usa o to. O be, ele é o verbo to be na forma original dele. Ele ainda não está conjugado, certo? Mas para falar que ele está na forma infinitiva, eu tenho que usar a palavra to antes dele. O que significa a palavra to? Nada, né? Ela só está ali para indicar para mim que o verbo está na forma infinitiva. Aí o que significa ser ou estar? A gente sabe o seguinte, que existem verbos, tanto no inglês quanto no português, que vão indicar um estado definitivo ou um estado provisório, tá ok? Então, vamos ver os exemplos aí. O verbo ser. O verbo ser, o que ele indica? Ele indica um estado definitivo. O que seria isso? Por exemplo, eu sou professor. É um estado definitivo. Eu nasci professor? Não. Mas eu permaneço professor, eu sou professor, é uma qualidade minha, né? Então, por isso que ele está falando que é um estado definitivo.
Para a gente entender melhor, estado definitivo é eu sou doente. Quer dizer que eu nasci com uma doença, né? Ela não tem cura, certo? Eu vou conviver com essa doença o resto da minha vida. Por isso que é um estado definitivo. Mas e o verbo estar? O estar, ele indica um estado provisório, né? Por exemplo, eu falar, eu estou professor. Digamos que esse exemplo eu sempre uso em sala de aula. Digamos que eu chamo um aluno, peço para ele explicar uma coisa que ele entendeu e brinco com ele. Hoje você vai estar professor. Então ele vai virar para a classe e vai falar assim: meus colegas, hoje eu estou professor. Quer dizer que somente por aqueles momentos ele vai deixar de ser aluno e vai estar professor. Ele terminou de explicar aquilo, ele vai deixar de ser professor. Entendeu? Por isso que é um estado provisório, tá ok? O primeiro exemplo que eu dei também a respeito de eu sou doente é o estado provisório do eu estou doente. Digamos que eu estou com uma gripe. Gripe tem cura. Mesmo o coronavírus hoje, né? O coronavírus, o nosso organismo consegue se curar dele, né? Ainda não tem um remédio, ainda não tem uma vacina, mas na maioria dos casos os sintomas são leves, né? E a pessoa se cura. Então, quem pegar o coronavírus e tiver sintoma leve, e tiver certeza que vai se curar, claro que isso não é para todos os casos, né? Mas quando o cara tiver certeza que ele vai se curar de uma doença, ou seja, é um estado provisório, ele pode falar que eu estou doente, que é diferente de falar eu sou doente. Eu sou doente, minha doença não tem cura. Eu estou doente, minha doença tem cura. Tudo bem? Então, essa aqui é a diferença de estado provisório e estado definitivo no contexto do uso do verbo. Ok? Vamos continuar. Aí a gente tem a mesma coisa que a gente viu para os pronomes, a gente vai ver para o verbo. O que acontece? O verbo, como eu disse, ele tem que concordar em número, ou seja, singular ou plural, e em pessoa com o sujeito. Então, a gente vai ter também a primeira pessoa do singular do verbo to be. Qual que é? É o am. Am significa sou ou estou. Como que eu vou saber se o am significa sou ou se o am significa estou? O contexto vai me falar, tá certo? Aí depois, are é a primeira pessoa do plural. Tá traduzido errado ali, viu, pessoal? Tá errado. O que que significa are? É somos ou estamos. Então, desconsiderem aquela tradução ali, aquela tradução tá errada, tá certo? Então, are significa são, nós somos ou estamos, ok? Are, primeira pessoa do plural, somos ou estamos, ok? Desconsidera aquele errinho ali, que aquele está errado, tá bom? Então, o que que acontece? A primeira pessoa do singular, am, a primeira pessoa do plural, are, tá ok? E aí, continuando, a gente tem a segunda pessoa. A segunda pessoa, qual que é a forma do verbo to be? Na segunda pessoa do singular. É o are, né? Só que o que significa esse are? Ali tá certo. Ali significa é ou está. Tá ok? E a segunda pessoa do plural? Ali agora tá certo, ó. É o are, mas naquele caso ali significa são ou estão. Professor, como que eu vou saber se o are é singular, é ou está? Como que eu vou saber se é plural, são ou estão? E como que eu vou saber se ele está me indicando um estado definitivo ou um estado provisório? Como eu disse, tudo isso é contexto. Nos exemplos a gente vai entender isso melhor. Tá ok? Então, vamos lá. A terceira pessoa. A terceira pessoa do singular, qual que é o verbo to be na terceira pessoa do singular? É o is. O
que significa is? Também significa é ou está, tá ok? Aí depois a gente tem o are no plural, ele vai significar terceira pessoa do plural, are, são ou estão. Aí eu estou voltando, aquela mesma coisa. A primeira pessoa, no caso do verbo to be, seja ela singular ou plural, é quem fala, tá certo? Eu estou falando com você. Ou estou, certo? Eu estou falando com você. Então, quem fala, eu estou, tá certo? Lembrando, o sujeito tem que concordar em número e em pessoa com o verbo e vice-versa, tá ok? Aí, continuando. Segunda pessoa, quem fala. E a terceira pessoa, de quem se fala. Já expliquei. Quem fala? Eu. Com quem fala? Você. Eu estou falando com você. Terceira pessoa, de quem se fala? Ele. Eu estou falando com você sobre ele. Tá certo? Então, quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Isso que são as pessoas do discurso. Tudo bem? Relembrando, isso serve tanto para a palavra que está no sujeito, na maioria dos casos é um pronome, mas pode ser um nome também. É por isso que a gente está trabalhando essa coisa de pronome pessoal, tá certo? E depois, o verbo também tem que estar enquadrado em uma dessas pessoas do discurso, além do número, né? Singular ou plural, tá certo? Continuando. Aí a gente está continuando a revisão, né? Relembrando, ser indica um estado definitivo e estar é um estado provisório. To be significa ser ou estar, né? A primeira pessoa do singular am, a primeira pessoa do plural are, aí vocês desconsideram lá que é somos ou estamos, não é ou está. A segunda pessoa do singular é are, a segunda pessoa do plural também é are, a terceira pessoa do singular é is e a terceira pessoa do plural é are, ok? Só desconsidera que tem uma tradução errada ali. Are, primeira pessoa do plural, é somos ou estamos, ok? Feita a correção, a gente vai continuar. Então, a gente tem alguns exemplos aqui para trabalhar isso com vocês. Lembrando que todos os exemplos estão na forma afirmativa, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, aí, ó. I am teaching English. Eu estou ensinando inglês. Lembrando que o sujeito I está concordando com o verbo am, ok? Então, toda vez que o sujeito tiver o I, o verbo vai ser am. Exemplo 2. You are learning English. Você está aprendendo inglês. O que acontece? Segunda pessoa do singular. You, verbo to be, are. Tudo bem? Terceiro exemplo. O he. Se é a terceira pessoa do singular, o he, o verbo vai ser terceira pessoa do singular, is. Ou seja, toda vez que tiver he, o verbo vai ser is. He is listening English class. Ele está ouvindo a aula de inglês. Ok? O quarto exemplo. She is watching all classes. Ela está assistindo todas as aulas. Mesma coisa. She é ela, mas she é terceira pessoa do singular. Toda vez que o sujeito estiver na terceira pessoa do singular, o verbo to be vai ser is. Ok? Vamos continuar. Aí, todos esses exemplos, o I am, you are, he is e o she is, eles estão no singular e são frases que estão na forma afirmativa do presente simples. Ok? Agora, esses outros exemplos aí. O número 5. We are teaching English. Eu passei o exemplo número 1 para o plural. Ficou we are. Se é o we, aí ele vai ficar are, verbo to be. Sujeito we, verbo are. O que acontece? O sujeito está na primeira pessoa do plural, o verbo vai ter que estar na primeira pessoa do plural. Então, toda vez que for we, o verbo é are.
Uma ideia para você ter maior compreensão disso é só você pensar o seguinte: na maioria dos casos, o verbo to be no plural vai ser are. Tudo bem? Exemplo número 6. You are learning English. You are learning English. Praticamente repetiu o exemplo número 2. Tá ok? Só que ali eu estou falando para vocês que o you é segunda pessoa do plural e o are é segunda pessoa do plural. Vocês estão. Ok? Exemplo número 7. They are listening English class. Eles estão ouvindo a aula de inglês. No plural. Se é terceira pessoa do plural, they, o verbo to be vai ser are. Professor, como que eu vou saber se é eles ou elas? Nesse caso aí, pessoal, tá meio fora de contexto. Eu estou falando para vocês que naquele caso é masculino plural, tá ok? Mas vão ter outros exemplos que vão mostrar para vocês um contexto do texto, alguma análise aí que vai caber interpretação, ou seja, o contexto do texto vai falar para mim se é masculino, se é feminino, se é singular, se é plural, em qual pessoa que está, tudo bem? Então, o contexto vai falar para mim se é eles ou elas, tá certo? O exemplo número 8, o they, naquele caso ali, são elas, mas ele está na terceira pessoa do plural. Então, se o verbo se o sujeito está na terceira pessoa do plural, o they, o verbo vai ser na terceira pessoa do plural, are. Mas uma coisa que eu quero que vocês observem é que todos esses exemplos estão no plural e o verbo to be no presente, no plural, ele vai ser sempre are, tá ok? Então, aí não tem nem dúvida, ele não muda de forma no plural, ele vai ser sempre are, tá ok? Até uma professora brincou comigo quando eu estava aprendendo isso e eu tinha dificuldade, eu falava are, né? E é errado. Aí, como que a gente sabe como vai pronunciar essa palavra correta? Aí ela falava para mim, o que que a gente respira? A gente respira ar, né? Aprendi a pronúncia da palavra. Então, o verbo to be, no plural, vai ser are, tá ok? Esse é um exemplo simples, tá bom, pessoal? Vamos lá. Esse é o primeiro exercício. Vocês vão ver que os exercícios, eles são simples, são bem fáceis. Por quê? O meu intuito aqui é que você compreenda como funciona o verbo to be, tá ok? Então, por isso que eles são fáceis. O que a gente vai observar? Na questão número 1, marque a alternativa que melhor traduz o termo em destaque na frase I am a good student. Então, lembra que eu falei? Primeira pessoa do singular, eu sou um bom estudante. Certo? Então, resposta nesse caso ele falou que é estou, né? I am a good student. Mas poderia ser eu sou um bom estudante, tá certo? Eu estou. Pode ser um contexto. No contexto, eu estou um bom estudante naquele momento. Tudo bem? Então, essa questão aí poderia ser a resposta tanto a letra A quanto a letra B. Aí essa questão serve para a gente entender o quê? Que dependendo do contexto, vai ser sou ou estou. Nesse caso aí, eu estou falando para você que é um estado provisório. Eu estou um bom estudante. Quer dizer que naquele momento eu estou. Se eu falar que eu sou um bom estudante, quer dizer que o tempo todo eu sou um bom estudante. Então, relembrando, eu marquei o X aí na letra B, mas a resposta pode ser letra A ou letra B. Ok? Vamos lá, próximo exercício. O próximo exercício é a questão número 2. Marque a alternativa que melhor traduz o termo em destaque na frase a seguir. Você está trabalhando muito bem. Então, a gente tem o pronome possessivo your, que é seu, o verbo to be, are, a letra C, o you, e o passado do verbo to be, que é were. O que interessa para a gente ali, ó? Eu sei que você
é segunda pessoa do singular, né? E é o sujeito da frase, tá certo? Então, a resposta aí, no caso, é letra C, o you, tá ok? Vou andar mais rápido, porque isso aqui tá simples. O que você tem que saber? Ó, tá, você está. Se você está, em inglês seria you are. Então, o verbo to be seria are, ou seja, está, e o você é o sujeito. Os dois estariam na segunda pessoa do singular, you are, tá certo? Só que a resposta desse exercício é a letra C, o you, ok? Próximo. Marque a alternativa que melhor traduz a frase a seguir. Aí a gente tem aqui, ó. The priests are working for all church. Primeiro, eu já vou falar para você que o S da palavra priestess, o segundo S lá no final, ele está indicando o quê? Plural, tá certo? O verbo to be ali no caso, o are, lembra que eu falei que na maioria dos casos, o verbo to be, sempre quando é are, ele vai, possivelmente ele está indicando plural. Então, explicando um pouquinho melhor isso, toda vez que a frase tiver no plural, no presente, o verbo to be vai ser are, tá certo? Ah, professor, mas ali não tem nenhum pronome no sujeito. Mas eu estou falando para você que o sujeito é the priestess. Quer dizer, traduzindo, são os padres. Ali a gente ainda não tem certeza, mas o que a gente poderia falar? Que os padres são, ou então os padres estão. Working é trabalhando. Aí o contexto vai falar para mim uma coisa interessante. Você em português, você tem mais hábito de falar eles são trabalhando ou eles estão trabalhando? A gente falaria eles estão trabalhando. Então, the priests are working. Quer dizer, os padres estão trabalhando. For all church. Church é igreja. For all é para toda, né? Então, the priests are working for all church. Os padres estão trabalhando para toda a igreja, né? Então, vamos ver as alternativas. Letra A. O padre está trabalhando para toda a igreja? Lembra que eu falei? Verbo to be, are, sempre vai indicar plural. Se fosse no singular, seria the priest is. The priest is working for all church. Não é esse caso. Então, a letra A não é a resposta. Letra B. Os padres estão trabalhando para toda a igreja. Então, ó, essa daí faz mais sentido. Vamos para a letra C. Letra C. O padre estava trabalhando para toda a igreja, né? Primeira coisa, essa frase está no plural. Então, o padre, o sujeito já está errado, já estaria eliminando essa frase só pelo sujeito, que o sujeito tem que concordar. O verbo está no passado, no singular no passado. Então, o passado do verbo to be é was, tá certo? The priest was working for all church. Quer dizer o quê? O padre estava trabalhando para toda a igreja. Não é o exemplo que está lá em cima, tá ok? Então, a letra C também não é a resposta. Letra D, a última, os padres estavam trabalhando para toda a igreja. Aí você vai falar para mim, ah, professor, o sujeito está no plural, né? Mas o que acontece? Estavam está no passado. Aí até apareceu um exemplo em outro exercício que o passado do verbo to be na terceira pessoa do plural é were. The priestess were working for all the church. Então, o were, ele estaria ali, aí estaria certo, mas não tem were, tem are, tá ok? Então, a nossa resposta nesse caso é letra B. Os padres estão trabalhando para toda a igreja, tá ok? Então, essa aí é a resposta da número 3. Vamos para a número 4. Responda A.
affirmative form, ou seja, a frase vai estar na forma afirmativa. I, interrogative form, ou seja, a frase vai ser uma pergunta. Ou am, negative form, ou seja, a frase vai estar negativa. Então, o que acontece? Negativo quer dizer que você está negando aquilo, né? E o not, no caso aqui, a letra A, já estou falando para você, letra A está na forma negativa. Então, toda vez que for forma negativa, vai ter o not. Lembrando, o não, no português, vem antes do verbo. No inglês, o not vai depois do verbo. They are not at the home on the right time. Quer dizer, eles não estão em casa na hora certa, né? N de negativo, letra A, tá certo? Letra B. Letra B, tá. The Americans under 18 are not able to buy alcohol. Tirei essa frase daquele texto. Os americanos com menos de 18 não estão habilitados a comprar álcool. Ok? É aquilo lá. Então, ela está na forma negativa. Tá errado aí, pessoal. Então, a letra B é N também. Tá respondido errado aí. Por que eu sei que tá errado? Teria que ser um N. Por causa da palavra not. The Americans under 18. Quer dizer que é o sujeito, né? O verbo are, not, negativo. Então, corrijam aí. Isso aqui não é A, é N. Ok? Porque a frase está negando. Quer dizer que os americanos com menos de 18 não estão habilitados a comprar álcool. Tudo bem? Tá na negativa. Não tá na afirmativa, negativa. Tudo bem? Corrijam aí. Coloquem letra N. Tudo bem? Na letra C. Is this your pencil? Olha só o que interessante apareceu aqui, ó. A interrogação. Só de aparecer isso aqui, eu vou falar para você que ela está na forma interrogativa. Só que o que acontece? Quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente troca o verbo de lugar com o sujeito. Ou seja, na pergunta, o verbo to be aparece no começo da frase. Is é o verbo, this, your pencil. O this é o sujeito, your pencil, o complemento da frase. Se eu quisesse afirmar, this is your pencil, estou afirmando, este é o seu lápis. Se eu quisesse negar, this is not your pencil, esse não é o seu lápis. Ok? Como eu sei que está na forma interrogativa, primeiro, ponto de interrogação no final, depois o verbo to be, começou a frase. Tá certo? Letra D, were they at home about 4:30 p.m.? Ó, aqui a gente tem o verbo to be no passado, terceira pessoa do plural. Por que eu sei que é terceira pessoa do plural? Porque o sujeito está na terceira pessoa do plural, o they. Então, o que ele está perguntando? Eles estavam em casa por volta das 4:30 da tarde. PM é pós meio-dia. AM AM, PM. Antes do meio-dia, depois do meio-dia. Tá certo? PM é pós meio-dia. Então, é 4:30 da tarde. Então, ele está perguntando, eles estavam em casa por volta das 4:30? Se tem interrogação, começou com o verbo to be, mesmo eles estando no passado, e o sujeito em segundo lugar. Então, essa frase está na forma interrogativa. Ok? O que ele fez ali para te confundir? Mas não é possível que você vai confundir exclamação com interrogação. Na letra E, a gente tem exclamação e está falando assim, Sylvia isn't feeling well today. Traduzindo, aí vai ficar fácil quando eu traduzir, é que a Sylvia não está se sentindo bem hoje. Ah, professor, o senhor falou não. Onde que está o não? O não está aqui, ó. O is mais o not, contraídos, vão formar isn't. Tá ok? Então, aqui vai ficar Sylvia isn't feeling well today. Sylvia não está se sentindo bem hoje. Ela está na forma negativa. Tá ok?
A letra F. They weren't listening all class today. Eles não estavam ouvindo toda a classe naquele dia. That day. Desculpa, li errado. Então, vou ler de novo. They weren't listening all class that day. Eles não estavam ouvindo toda a aula naquele dia. Então, ó, estavam ouvindo quer dizer que o verbo está no passado. Então, vai ser weren't. Aí, o não está contraído com o verbo were, terceira pessoa do plural. Vai ficar weren't. Se eu tirar aqui da contração, vai ficar were not. Ok? Então, o que acontece? Terceira pessoa do plural. Eles não estavam ouvindo toda a aula naquele dia. Tá certo? A frase se tem ou não está na forma negativa. Tá ok? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. É uma revisão básica. Fica até chato, mas eu espero que com vocês do segundo ano seja a última vez esse ano que eu fale em verbo to be, tá certo? Apesar de que é uma aula gravada, você vai poder ver ela a hora que você quiser, mas em tese, essa aula é só para tirar sua dúvida a respeito do verbo to be. É uma coisa que, teoricamente, você já deveria saber. Não deveria mais perguntar para o professor como que funciona e o que é verbo to be, tá certo? Por que a gente está revisando? Porque surgiram dúvidas, tá ok? Espero que não tenham mais dúvidas a respeito do verbo to be, tá bom? Porque senão depois o professor que vai ficar taxado de repetitivo. Nossa, o senhor está falando disso de novo, tá ok? Então, é uma matéria do sexto ano que a gente já deveria ter fixado e ela é base para várias outras matérias, tá certo? Então, agora eu espero que você tenha reforçado, tenha tirado todas as suas dúvidas a respeito de verbo to be. Tudo bem? Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa. Aproveite o seu tempo, aproveite a quarentena para estudar, tá certo? A gente não está podendo sair, né? Não está podendo fazer muita coisa. O que a gente vai fazer? Vamos aproveitar o nosso tempo para estudar, tá bom? Vocês fiquem com Deus e boa sorte nos estudos aí.